frase que para mim tem muito significado, que diz assim: existe no universo um lugar exclusivamente seu, exclusivamente seu. Se você não o ocupar, ficará um vazio que jamais será preenchido. Olha que frase, não sei quem seja o autor, mas tem muito sentido. Cada uma de vocês e eu, cada pessoa, tem um lugar único nesse universo. E que nós somos chamados para cumprir com ele. As pessoas, as empresas, algumas vezes por educação, pensamos que o sucesso é reto, que é simplesmente dar um passo entre o pensamento e o objetivo. E pensamos muitas vezes que a felicidade está lá no final, quando compreendemos que a felicidade, que o sucesso, que atingir as metas, que chegar a conquistar determinados resultados, requiere um passo a passo. Inclusive fizeram um estudo em muitas pessoas que quando se imaginavam pensando unicamente no objetivo, elas perdiam controle e foco no que é o próximo passo. Então, me convite de hoje é para, se pensarmos no grande objetivo, mas o mais importante, para pensarmos em qual é o próximo passo na nossa vida para chegar a esse grande objetivo. Então, isso parece uma coisa banal, parece uma coisa lógica, só que 95% das pessoas não fazem isso. Então, se vamos atingir o pico Everest, o que temos que fazer? Ir de um passo por vez, de um passo por vez. E entender que a realidade não é reta. A realidade, como vemos nesta imagem, tem algumas vezes subes, desces, voltas, atrasos para frente, mas o importante é que sempre estou pensando e dando passinhos para chegar a um determinado lugar, para que não nos aconteça como a Alicia no País das Maravilhas, que falavam: e para onde você vai, Alicia? E ela falava para o gato: não sei. Olha, se você não sabe para onde você vai, pega qualquer caminho, que qualquer caminho é bom para chegar à Praça do Jamás. Então, seria muito bom que nós não estemos indo para a Praça do Jamás, que tenhamos um sentido. E eu gostaria aqui de colocar este filminho curtinho de Daniel, que gostei muito deste trecho. Para ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Onde é que está escrita? Alguém de vocês sabe onde está a resposta da felicidade? Qual é o segredo da felicidade? Todo mundo, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, pensa na felicidade. Termo que está praticamente vetado no mundo corporativo. E esse é um termo que nós temos que resgatar e ter sempre na frente de nós. E eu perguntaria para vocês, podem abrir os microfones se alguém souber a resposta. Qual é o segredo da felicidade? Álvaro, hoje eu acho que mesmo isso que você falou é uma verdade. Muita gente hoje não está feliz, não tem felicidade dentro do corporativo, né? Como é estranho, antigamente as pessoas elas criavam um plano de carreira e eram felizes com isso, né? Elas se encontravam dentro dessa empresa, elas faziam parte daquela empresa. Hoje é o contrário, a pessoa se sente fora da caixinha, não acha o seu lugar para se encaixar dentro da empresa, né? Isso é muito engraçado.
É a minha visão, né? Pelo menos do último emprego que eu tive, assim. Você está tocando assuntos extremamente importantes. Tanto é que um termo que se utiliza muito hoje nas organizações é, pessoal, vamos a pensar fora da caixa, pessoal, vamos sair da caixa, vamos não sei o quê. Olha, eu não sei, mas acho que todos os que estamos aqui hoje fomos fortemente impactados pela situação que ninguém esperava da pandemia, de como estamos vivenciando isso, de como nos estamos reinventando. Então, meu convite seria, não vamos a tentar pensar fora da caixa, nem sair da caixa. Meu convite seria a quebrar um paradigma de imaginar que não existe caixa. Porque a caixa, a que nos remete uma caixa? Que tem limites, que estamos fechados em uma prisão. Então, isso é um paradigma. Olha que interessante, em um segundo, se conseguimos mudar isso em nosso pensamento e em nosso coração, automaticamente as barreiras se abrem. É decir, não imaginemos que existem essas barreiras de sair da caixa. Então, o segredo da felicidade, e aí vou responder um pouquinho do que você falou, tem muito mais a ver com aceitar nossa realidade. O segredo da felicidade é olhar a realidade como ela é. Então, quais são os três segredos da felicidade? Realidade, o segundo, realidade, o terceiro, realidade. Porque se estou imaginando na minha família, estou infeliz, o que está acontecendo? Estou imaginando querendo ser a vizinha do lado, ter os filhos da tia, da prima, ter uma casa diferenciada de outra pessoa. Por quê? Porque não estou aceitando minha realidade. Então, um segredo fundamental é como estou vivenciando minha vida a partir dessa realidade. E garanto para vocês que com isso poderemos conseguir essa caminhada na ruta da felicidade. E existe uma série de perguntas que o ser humano sempre se fez ao longo da história, ou dos porquês da vida. Se eu pergunto para vocês, inclusive por aqui eu escrevi algumas que vou ler para vocês, o que estou fazendo da minha vida? Por que e para que estou vivendo? Qual é o propósito e sentido da minha existência? Onde você está procurando sua felicidade? Que valores estou cultivando? Qual é o legado que estou deixando no mundo? O que você tem ensinado aos outros com suas atitudes e modos de viver? Como tem lidado e que sentido tem dado às dores, às dúvidas, aos sofrimentos e aos problemas da vida? É dizer, a felicidade não significa o oba-oba, o fato de que esteja tudo bem, não. Parte da felicidade é saber assimilar nossa realidade. E dentro de nossa própria realidade pode existir dor e sofrimento. O problema é como nós lidamos com esse sofrimento e com essa dor. Qual é o ressignificado que damos para ele? Então, todas essas vozes interiores, temos que responder a essas perguntas. E outras perguntas é o que está guiando minha vida como secretária, como secretário hoje na família? O trabalho, a insegurança, a culpa, os erros, a irresponsabilidade, as dores do passado, o que estão falando de mim, o temor constante, o medo, o materialismo, não significa que esteja errado ou certo uma coisa ou outra, mas na medida que identifiquemos o que está guiando minha vida, vamos a conseguir poder dar uma dimensão melhor para saber se realmente vamos a querer continuar dando esse espaço a essa situação na minha vida ou
dar uma justa dimensão, porque muitas vezes o que eu percebo no mundo e várias das pessoas que têm processos de coaching comigo é que estão estressadas pelo futuro, estão estressadas, estão com depressão, estão preocupadas por uma coisa que não sabemos se vai acontecer e se esquecem de viver o único real, o único tangível, o único que elas têm e que eu tenho e que todos temos, que é o presente. O presente. Uma dádiva deliciosa. Então, imaginem qual seria o impacto em nossas vidas se nós conseguiríamos escutar essas vozes interiores que cada um de nós tem, se damos resposta a essas perguntas que fiz atrás, que algumas pessoas começam a se fazer essas perguntas aos 10, aos 12, aos 15 anos, e outras aos 70, aos 80 anos. Cada um tem seu tempo. A pergunta é, você já se deu esse tempo para refletir sobre isso? Hasta aqui, algum de vocês tem algum insight aí que gostaria de compartilhar? Meninas? Vamos continuar então. Então, ter êxito, alcançar todas as metas e ser um triunfador de acordo com os parâmetros mundiais, com o que falam os outros, é um tema completamente distinto a cumprir com nosso sentido, com nosso propósito e com nosso significado de vida. Então, eu gostaria de convidar vocês a ter uma vida com propósito e com sentido. Na verdade, conseguir ter um foco. E o fato de ter foco, ele nos vai ajudar a quê? Em fazer menos, centrando-nos no mais importante. Então, em vez de estar batendo as pernas para todos os lados, no momento que foco as energias, consigo fazer muito mais com minha vida. E eu tenho um amigo, um querido amigo, ele é meu pai adotivo, o professor Ernesto Bolio. Ele é psicólogo, ele é médico, é psiquiatra, com o qual trabalhei 5 anos no México. E para mim ele foi uma pessoa que me ensinou muito a viver. E ele dizia uma coisa interessante sobre o projeto de vida. Ele me dizia, Álvaro, o projeto de vida é a bússola interior que guiará a sua vida. Nossa, mas isso para mim se escuta interessante, mas como consigo isso colocar na prática? Porque se escuta bonito. O que tenho que fazer? Aí tem um outro amigo que me deu uma outra dica, que é o professor Luiz Goethe. E ele já coloca outros elementos deliciosos nesta conversa, que, Álvaro, o projeto de vida é fazer com que sua viagem no barco da vida alcance a direção que você está marcado e seja interessante, emocionante, intensa, inteligente, reconfortável e radicalmente melhor. Nossa! Então, nossa, já me está dando outras dicas. Agora, se vamos para os anos de 1500, ou nessas épocas, encontramos a Friedrich Nietzsche, que fala o seguinte: quem tem por que viver pode suportar qualquer como. E com essa frase, eu gostaria de compartilhar para vocês um autor que realmente me apaixona, gosto muito dele, que além de tudo é o único autor que não é cristão, mas ele é judeu, mas que toda a comunidade cristã, chamem da religião que vocês queiram, aceita neste autor por tudo o que ele fala, que é o Viktor Frankl, que fala da logoterapia. O que é a logoterapia? A logoterapia é
o estudo sobre o sentido da vida. Viktor Frankl, ele foi ele vivió nos campos de concentração nazistas na Segunda Guerra Mundial e esteve em isolamento, enclaustrado, com todas as terríveis coisas que se vivenciavam nos campos de concentração. E quando ele saiu, fez a seguinte reflexão. Ele falou que pessoa nenhuma pode dizer a outra qual é o seu propósito. Cada uma deve descobri-la por si mesmo e aceitar a responsabilidade que sua resposta implica. Por que quero enfatizar esta frase dele? Porque quantas pessoas me procuram e empresas, inclusive eu estudei essa pós-graduação, para querer entender o propósito da existência, o propósito da vida. E uma coisa interessante é que nem eu, nem ninguém, seja médico, seja pai, mãe, professor, a pessoa que mais nos ama no mundo, pode nos dizer qual é nosso propósito de vida. Cada um de nós temos que descobrir isso por si mesmos. Então, gostaria de colocar este filminho e gostaria que todos olhassem aí com muita atenção no que ele nos quer dizer. É o melhor jogo, não é, rádio? Sim, senhor. E o maior jogo que sempre haverá. A você e a você e mais ninguém. Acho que está na hora. Hora de quê? Hora de você ver o campo. O campo? Eu vejo o campo, mas ele tem 406 metros de comprimento e tem uma bandeirinha vermelha no final. E os todos da casa Santa. Não é isso. Porque se você estivesse no campo, você estaria maltratando a bola como se cortasse erva daninha diante da sua varanda. Me dá logo o taco. Desculpe tocar no assunto. Vá lá, pegue e maltrate. Sabem o que é o campo? Fixe os olhos em Bob Jones.
só você. A bola, a bandeira e tudo que você busque com suas mãos. Não pense nisso. Sinta, apenas sinta. Está olhando para ele agora. Sim, está olhando para ele agora. Sua alma matarada está em perfeita harmonia. Existe um dragão que você tem que matar. Mas se você olhar com olhos de bondade, você verá um lugar onde paredes, estações, curvatura da terra, todo círculo, e tudo que ela dá. Lance um sonho. Se você tem que buscar esse lugar, sua alma. E aí? O melhor jogo. Gostaria de escutar vocês. Vamos abrir aqui os microfones. O propósito é uma coisa muito importante na vida da pessoa, né? E é bom, é tão bom quando a gente cresce com um propósito, quando a gente é pequena e já tem um propósito. Eu falo sempre para os meus filhos que estão na escola. Quando você nasce com uma coisa que você já quer, já sabe o que vai fazer, já é meio caminho andado. Porque na vida a gente sempre está em busca de um propósito, a gente sempre tem que estar em busca de um propósito caminhando juntamente com a felicidade, é aquilo que você falou, né? Qual que é o nosso propósito? Nosso propósito é enxergar alguma oportunidade lá frente e ao mesmo tempo caminhar junto com uma felicidade, né? Que você possa levar junto com o seu propósito. Então, você tem que estar... Se você não cresce com aquilo, se você não descobre aquilo muito cedo, você vai caminhar a sua vida inteira atrás de um propósito, o que não é errado também, né, Álvaro? Eu acho que as pessoas, muitas migram várias vezes e sempre estão em busca de um propósito na vida, né? Eu sou uma delas, eu sempre estou em busca de alguma coisa, sempre em busca de algo novo. Então, assim, eu sempre estou em busca de um projeto novo, de coisas que me fazem abrir a cabeça lá na frente. Eu sempre estou atrás de um propósito. Muito legal, muito bom. Que mais? Boa noite. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito do propósito. Eu acho que muitas vezes o nosso propósito, ele parece distante e inalcançável devido a muros e obstáculos imaginários que nós mesmos criamos, né? Então, eu acho que a luta é nossa, é interior, nós temos que derrubar esse muro, essas barreiras, para poder conseguir alcançar, né, o nosso objetivo, nosso propósito. Enfim, é uma luta diária. Fantástico, Elisângela. Você está tocando en un punto que ya nos estaríamos adiantando, mas que tem a ver com autoconhecimento. Com Tá. autoconhecimento. Com que é aquilo que me faz acordar todos os dias para realmente sair a trabalhar com aquele brilho nos olhos. Se estou fazendo as coisas com esse brilho, se estou fazendo porque tenho que fazer, porque não tenho outra opção, eu acho que é um momento de refletir e de fazer uma pausa e de pensar se, como falou a Jane, não será um momento de mudar, de fazer colocar algum outro desafio. Alguém mais? A Gisele quer fazer alguma pergunta, eu acho. Ela levantou a mão. Sim. Gisele?
Ela respondeu que não, gente. Não tem pergunta. Alguém mais tem pergunta? O Álvaro, Alguém mais? não sei se é uma pergunta ou se só para complementar, mas o propósito, a gente já nasce com ele ou a gente vai adquirindo conforme as experiências de vida? Interessante, muito interessante a pergunta. Eu acho que e eu não tenho uma resposta. Eu tenho algumas pinceladas de resposta que eu acho que são as que mais se aproximam a meu pensamento, que é do Viktor Frankl. A gente não está te ouvindo, Álvaro. Deixa. Me escutam agora? Sim. Alô? Oi, tá bom o som. Sim. Sim. Sua pergunta é muito boa e o autor que se aproxima mais a essa resposta seria Viktor Frankl, que fala que o sentido e o propósito ele se descobre. Podem servir as experiências, mas é uma descoberta que interior, uma descoberta com esse autoconhecimento, com essa escuta das vozes interiores. Então, para mim foi muito clara, porque eu sempre estava procurando, inclusive na minha vida, eu tentei imitar aquelas pessoas que eu admirava muito. Eu queria ser como fulano, como mengano, que copiava até o jeito de falar, até o jeito de várias coisas. Por quê? Porque eu queria ser como eles. No momento que caiu a ficha de que cada um, por sua particularidade, família que viveu, país, etc., é diferente, eu comecei a entender que eu tinha que começar a gostar de mim mesmo e que tinha que descobrir o que era bom para mim, em função desse autoconhecimento. Então, para mim, isso foi, outra vez, não é palavra divina, mas para mim isso foi o que me ajudou. Sempre procurei externamente que alguém me ajudasse, mas no fundo, era porque eu não queria me enfrentar a mim mesmo. E, inclusive, no próximo slide, acho que damos resposta a isso. Dice, ninguém, absolutamente ninguém, pode viver por nós. Nem aquela pessoa que estaria a dar a vida por nós, chame-se esposo, mãe, pai, já que ninguém pode fazer, o único que nós devemos fazer é viver nossa própria existência, descobrir nosso propósito. E aí, lo que falava Jane sobre as mudanças, justamente estamos em um processo constante de transformação e de evolução. Quando vemos que as coisas estão difíceis, que estamos sofrendo, que estão sendo muito pesadas, é porque provavelmente estamos em um abençoado momento de crescimento, porque nos estamos enfrentando a uma coisa fora de nossa zona de conforto. Então, outra vez, não significa o que a vida nos dá, sino como nós reagimos a isso que acontece. Então, são duas coisas completamente distintas. E aqui tenho algumas perguntas que as pessoas me fazem sobre algumas perguntas sobre a mudança. Álvaro, mas mudar é arriscado e produz certa ansiedade? Sim. Sí é arriesgado e sí produce cierta ansiedade, porque parece que queremos ter uma bola mágica onde queremos saber com antecipação o que acontecerá como resultado de nossas escolhas. Isso não existe. Nossa vida é pautada com base em decisões. Decisões, não qualquer tipo de decisões. Decisões corretas nos levarão a bons resultados. Decisões incorretas, com certeza, nos levarão a aprendizados. Então, como estamos agindo frente às mudanças? Álvaro, mas mudar é ameaçador, é atemorizante, é perigoso? Quem sabe?
va a depender de cada uno de nosotros, de cómo reagamos a eso. Si yo mudar a Álvaro, me sentiré fuera de control. Olha, provavelmente sim. Provavelmente sim. O que está acontecendo agora com esta pandemia, que quebrou as pernas de todo mundo na forma de reagir, de comunicarnos, de reinventarnos, es decir, todo mundo de alguma forma saiu do controle. Mas é bom isso. Sobre os medos e temores, o medo, o ódio, o amor, a alegria, é bom ou é ruim? Não, nem é bom nem é ruim. Novamente, são sentimentos. Como nós estamos atuando frente ao temor? Se ele nos paralisa, se ele nos mantém sem fazer nada, é negativo. Mas agora, se esse medo enfrentamos ele e fazemos algo ao respeito, tomamos uma atitude, ele vira positivo. Então, interessante como frente ao mesmo cenário, umas pessoas se escondem e outras reagem. O que nós precisamos neste momento de dificuldade é reagir, é sair disso. Para quê? Para superar nossos temores, e na medida na que superamos os temores, nos sentiremos livres. Então, não podemos continuar sendo prisioneiros do medo. Álvaro, mas tenho medo à morte. Deixa de perder o medo à morte. Te garanto que você vai morrer. É a única certeza que nós temos. Garanto para você. Mas enquanto... Com medo ou sem medo, né? Exatamente. Não, eu também. Todos temos. Mas agora, isso é uma coisa que ninguém sabe. O que hoje temos é o presente. Vamos a vivenciar o presente. Álvaro, a Gisele comentou aqui que o ser humano tem uma cultura enraizada que dificulta a sua mudança, seja por insegurança de suas capacidades, medo do desconhecido ou medo da aceitação dos outros, etc. Como trabalhar isso? Boa pergunta, e eu acho que todos, em algum momento de nossa vida, passamos por isso, inclusive frente ao novo ou ao desconhecido. E eu acredito que, pelo menos o que eu faço, é primeiro tentar entender o contexto. Depois, realmente avaliar com objetividade o que tem que ser feito. E entender que as competências que tenho, ver se consigo ou não enfrentar isso. Agora, outra coisa, não é simplesmente avaliar e, se não tenho a competência, ficar paralisado e não enfrentar. Eu acho que todas as vezes que cresci na vida é porque falei um sim frente a uma coisa que eu achava que estava um pouquinho além de minha capacidade. Então, desde os 15 anos participava de eventos, de concursos, eu, por exemplo, era gago. Eu tinha medo de me enfrentar ao público. Tanto é que na escola, os meus coleguinhas, quando era concurso de oratória, a quem que escolhiam para ser o representante do grupo, não porque fosse o melhor, sino para sacanear, me escolhiam a mim. Então, eu me lembro que cheguei no primeiro ano no concurso, me parei na frente do auditório cheio, lá meus coleguinhas lá atrás dando risada, muita risada, eu tremendo de medo, fazendo xixi. Me parei no palco, olhei para o público e fiquei completamente paralisado, não consegui falar palavra nenhuma, apesar de que tinha decorado o que tinha que falar. Por quê? Porque era uma coisa que realmente era muito maior do que eu conseguia enfrentar nesse momento. O segundo ano, eles fizeram a mesma coisa. E no terceiro ano, antes de ir para a universidade, eles não fizeram isso comigo. Eu me adiantei. Eu falei, eu tenho que enfrentar isso, tenho que fazer isso, o que tenho que fazer? Coloquei algumas atitudes, me assessorei com professores, me ajudaram, me enfrentaram, me simularam, fiz várias coisas.
E nesse concurso, na terceira tentativa, fiquei em terceiro lugar. Para mim foi uma grande conquista. Eu não queria nem imaginava que ia ganhar um lugar, mas foi o fato de me enfrentar a esse medo e a superar. Quem que ia imaginar que graças a esses desgraçados que eu pensava na época, eu hoje abençoo eles porque eles me ajudaram a eu crescer na vida. Então, como estou vendo a mudança? Como esperança, com antecipação, com proatividade ou com dúvida ou temor? A Tatiana pediu a oportunidade. E Tatiana? Tati, pode interagir, seja bem-vinda. Oi, gente, obrigada. Não quero interromper, Álvaro. Se você quiser continuar, depois eu falo. Oh, pode falar. Não, é que estavam falando sobre essa parte do propósito, do medo, e com esse exemplo também que você deu, que você compartilhou conosco, acho bem interessante, porque pegando o gancho ainda do Viktor Frankl, que eu gosto bastante, que inclusive é um livro que eu indiquei, o que você chegou a comentar um pouco por cima, só eu queria dar o exemplo dele também, porque ele era um judeu e ele passou por 2 campos de concentração. E quando ele entrou no campo de concentração, ele tinha um propósito de vida que era sair de lá para ver a família. Então, isso ajudou ele a passar por aquilo. Então, porque a gente pode ter vários tipos de propósito de vida. A gente tem missão de vida e propósito de vida. A gente tem o propósito de vida e dentro do propósito, a gente pode ter outras dimensões. Mas quando ele estava lá dentro, ele precisou ajustar as velas, porque ele soube que a família dele tinha morrido. Então, ele perdeu o propósito dele. E ele começou a observar como as pessoas se comportavam dentro do campo de concentração. E ele começou a observar que as pessoas que conseguiam sobreviver eram aquelas pessoas que tinham um propósito de vida, que lidavam melhor com aquilo. Por quê? Porque elas não ficavam focadas só no problema. Elas ficavam focadas em algo que além daquilo que elas estavam vivendo lá. E ele começou a observar aquilo tudo. Então, aquilo o incentivou, aquilo se tornou o propósito dele e o incentivou, quando ele saiu de lá, a fundar a logoterapia, que, na verdade, ela é a ciência que estuda a felicidade. E, então, ele fez isso e começou a dar palestra, estudar, ele foi a fundo estudar sobre isso, né, sobre o propósito da felicidade. Então, nesse sentido de dar medo, e no seu exemplo que você deu, Álvaro, ele deve ter passado muito medo também no campo de concentração. Imagina que a vida também, a gente só tem a certeza única da morte, né? E ele via aquilo lá esfregado na cara dele todo dia, né? Era uma verdade dura de engolir. E então ele reviu tudo isso e serviu para um aprendizado da vida dele, né? Se tornou uma missão de vida. Aquele propósito virou a missão de vida dele, que era levar esse conhecimento para as pessoas. Então, eu só queria dar esse exemplo porque eu achei que ficou muito pertinente ao que você estava dizendo. Não sei se deu para entender. Pertinente e justamente é o que cada um de nós temos que descobrir qual é nosso propósito. E falando do campo de concentração de Viktor Frankl, ele observava que quando as pessoas perdiam seu propósito, o campo tinha vários cercos que eram elétricos. Quando a pessoa sentia que já não tinha mais propósito em sua vida, ela naturalmente ia lá e se suicidava, se eletrocutava. E algumas pessoas entre elas se ajudavam para que a pessoa não se suicidasse. Perguntavam para ela o que ela queria fazer saindo do campo. Algumas pessoas falavam, eu quero reencontrar a minha esposa, a meu filho. Tanto é que quando Viktor Frankl sai dos campos e começa a fazer, como chama, atendimento no consultório, quando as pessoas terminavam de vomitar, desculpa a palavra, mas acho que é a mais gráfica, de vomitar todos os problemas, tudo o que a vida estava de ruim, ele simplesmente... O Viktor Frankl, só imagine, o cara passou, ele viu quantas mortes no campo de concentração, ele só fazia uma pergunta para as pessoas, frente a toda a sua vida, todo o drama que você está vivenciando, ele falava, por que você não se suicida?
Lógico, isso era feito em consultório, em um especialista, mas e nesse momento as pessoas falavam, doutor, como que você me está sugerindo isso? Eu não me vou suicidar, porque eu tenho um livro para escrever, porque eu tenho 2 filhos para criar, porque eu quero fazer uma faculdade, porque quero fazer não sei. Então, a partir de aí, ele resgata o sentido da pessoa e empieza a trabalhar com ela. É decir, cada um de nós podemos ver todo o que a vida tem de negativo como um campo de concentração tinha, que estavam vivendo algumas vezes baixo 20 graus menos embaixo de zero, que se tinham que abraçar entre eles praticamente pelados para se esquentar, que tinham algumas vezes uma refeição por dia nas situações mais hostis. Então, frente às maiores mudanças que acontecem frente à crise, nós somos obrigados a mudar ou a morrer. Cada um de nós escolhe. Então, cair, tropeçar, cometer erros é de humanos, mas esse não tem que ser o primeiro passo para fazer a mudança. E frente, por exemplo, em uns moinhos, quando os ventos da mudança sopram, alguns construem refúgios e se protegem. Outros, frente à mesma situação, constroem moinhos e se tornam ricos. O que nós estamos fazendo frente aos medos? Então, eu gostaria, porque já acho que... Quanto tempo nós temos? Temos 10 minutos. Perfeito. Então, vamos ir fechando para não atrapalhar aí os tempos. Gostaria que esta cena dura 5 segundos. Prestem atenção. Um momento. Quantos dedos tem aqui? Seu maluco, não assuste a gente desse jeito. Quantos dedos? 4. 4? 4! Coisa idiota. Quantos dedos vocês viram aí? Quantos dedos tem aqui? Seu maluco, não assuste a gente desse jeito. Quantos dedos? 4. 4? 4! Coisa idiota. Quantos dedos vocês viram? 5, não são Ele 5? mostrou 4, 5, né? Ele mostrou Tem 5 porque o dedão dedos. estava escondido. Né? Ele eu mostrou vi 4, 5. mas tem 5. São 5 dedos da mão. Tá. Muito bom. Agora, uma mudança, para ser real, exige sempre uma mudança de mentalidade para gerar progresso e crescimento. O que eu quero conseguir com vocês agora é que vocês vão quebrar um paradigma, que se vocês levam isso para a alma, tenho certeza que vocês vão começar a ver a vida de outra forma. Vamos lá. Os dedos. Qual é a resposta? Você é um daqueles jovens brilhantes que sempre tinham resposta para tudo. Devido ao mundo real. Olhe nessa parte. Quantos você vê? Tem 4 dedos aí. Não. Olha para mim. Você está concentrado no problema. Se está concentrado no problema, não consegue ter a solução. Deixe de pensar no problema e olhe para mim. Quantos você vê? Não. Olha ali dos dedos. Quantos você vê?
quem conhece a história de Patch Adams, é uma história incrível, mas para mim esse filme quebrou meus paradigmas interiores e teve um impacto super positivo. Me ensinou através do cinema que quando eu estou simplesmente focado no problema, solamente vejo o problema, não consigo ver além. Olha que interessante, porque frente a uma mesma situação, posso ter 2, 3, 4 ou 1000 opções. E aí também entra a parte da empatia. Que tanto me coloco no lugar de outro para entender o ponto de vista dele. Então, quando muda o modo de observar as coisas que você observa mudam. Então, espero que para alguma de vocês tenha sentido este filminho. E as únicas coisas que mudam o curso da história pessoal são as decisões que se tomam e que se executam. Os sis ou os nãos que damos a cada situação. E o que falei, que a vida é uma tomada de decisões constantes. Então, não qualquer tipo de decisões, são decisões corretas. E uma decisão, o que significa decisão? É uma determinação, é uma resolução que se dá ou se toma frente a uma situação duvidosa, que tem a ver com o caráter, com uma firmeza de caráter. E isso aí, eu queria, como agora estou frente a um público feminino, e sempre falo, vocês podem acompanhar meus posts que faço, eu sou um fã da mulher em geral, e eu vejo como eu estudei com mais de 100 mulheres na universidade, elas me ensinaram muito, muito, e eu vejo que vocês têm tudo, absolutamente tudo, para ocupar qualquer cargo de liderança que vocês queiram, independentemente da posição que se encontrem. E como falou o presidente da American Airlines em 2018 no Palácio Tangará, frente a 300 secretárias. Quando perguntaram para ele sobre qual era o sentimento dele ser o CEO da empresa, ele falou, olha, meu sentimento é que quem teria que estar sentado aqui não sou eu, e sim minha secretária que está lá. Nossa, todas as meninas levantaram, algumas, quem estava ali poderia ter conferido, mas foi uma batida de palmas no cenário, porque isso é realidade. É realidade. Vocês estão em um momento e em um lugar estratégico no qual podem fazer muito, e as organizações funcionam ou deixam de funcionar pelo papel que vocês jogam. Agora, se por algum motivo não se sentem confortáveis pela cultura da empresa ou porque não está sendo valorizado o trabalho que vocês estão exercendo, meninas, é o momento de vocês pensar se realmente vocês estão no lugar certo, porque estamos no século XXI, onde as coisas já mudaram completamente. E eu vejo que a capacidade da mulher, isso de que consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo, é totalmente real. Então, lógico, não quero aqui também ir em contra do homem. Nós temos nossas características, somos complementários, mas se vocês não acreditam em vocês, se vocês não se respeitam a si mesma, ninguém mais vai respeitar vocês. Então, quem se deve ter um orgulho, quem se deve de abraçar, quem se deve de orgulhecer em primeiro lugar de cada uma de vocês são vocês mesmas. Então, gostaria de fechar com 2 recomendações de 2 livros, que é o livro de Viktor Frankl, tem muitos títulos, mas este é o mais conhecido,
quien quiere entrar en esa caminada da búsqueda de sentido en su profesión y en su vida, recomiendo mucho leer este libro. Debe custar unos 30, 35 reais. E se vocês querem assistir um filme aí no Netflix ou DVD, recomendo muito a lista de Schindler, que também reflete muito isto dos campos de concentração e do sentido da vida. E com isso, somente tenho palavras para agradecer a vocês pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu sou apaixonada por assunto de propósito, felicidade. É uma coisa que me encanta, né? Falar sobre propósito de vida, sobre a busca da felicidade e a busca do conhecimento, né? Porque quando você para de buscar tudo isso, Álvaro, quando você não tem mais expectativa de vida, não tem mais o que procurar, o que sonhar. Eu falo que eu sou uma sonhadora e eu sigo sonhando sempre. Porque quando você perde isso, você perde o propósito realmente de vida. E aí nós vemos tantos casos, né, hoje de depressão, das pessoas tendo que tirar sua vida, pensando em se matar. A vida é tão linda, a gente só precisa encontrar uma maneira de ser feliz. E a gente pode ser feliz com tão pouco, né? A gente pode ser feliz tendo um cachorro, a gente pode ser feliz conquistando uma família, sei lá, adotando um avô. A gente pode ser feliz de tantas maneiras, tem tanta coisa para a gente ser feliz, né? Não precisa buscar esse outro lado, né? Esse lado negro. E aí eu falo, quando você perde a esperança, quando você perde o propósito, você perde uma parte da sua vida mesmo, de sobrevivência. Então, a gente tem que estar sempre em busca de alguma coisa, seja ela qual for, seja ela de propósito, de felicidade, de conhecimento, de transformação, né? A gente tem que estar sempre em busca de alguma coisa para ser feliz. Eu me apaixonei pela sua palestra, realmente me tocou. Foi um assunto muito pertinente para mim. Eu te agradeço imensamente por aceitar o nosso convite aqui hoje. Eu que agradeço. E eu acho que podemos fechar que se cada um dá uma palavrinha de 10 segundos sobre o fechamento, acho que seria legal. Eu também acho. A Mara, acho que quer participar, né, Mara? Eu quero dar uma palavrinha, assim. Para mim, obrigada. Nossa, adorei. Porque o momento está muito atrapalhado, a gente está se sentindo tão para baixo, a coisa está tão atrapalhada. E, por exemplo, no meu caso, eu acabei sendo demitida antes da situação toda do Brasil, né? Então, acaba que eu estou aqui sem saber para onde ir, o que fazer, e, ao mesmo tempo, você acaba achando que está velha demais e que nada te serve mais e que as coisas... Então, a gente vê, tipo... Era muito bom que a gente soubesse, assim, daqui a 3 dias alguém vai entrar em contato com você e você volta a trabalhar, né? Então, é uma coisa que pega muito com a gente. A gente acaba sendo muito voltado para o trabalho, para o dinheiro, para comprar as coisas, para ter um carro novo, para ter uma casa boa, para o filho poder estudar, mas acaba que você não se foca em você, né? De ter a sua companhia. E aí, essa palestra de hoje, para mim, arrasou, assim, me deixou emocionada, inclusive. Muito obrigada pelo momento. Obrigado pelas palavras, Mara. Obrigada. O mundo acaba inserindo na nossa mente, né, Álvaro, coisas que a gente acaba perdendo a nossa essência. Eu nasci em 80, não sou tão antiga assim, mas eu sinto tanta diferença da minha época de criança e adolescente, parece que é um mundo completamente fora do que é normal para mim, né? E a gente começa a perder essa essência, a gente começa a perder o que a gente realmente é, quais são os nossos valores, as coisas começam a se deturpar. Por isso que a gente tem essa impressão
de estar todo mundo perdido, porque está todo mundo perdido mesmo, né, Álvaro? E o Álvaro falou uma coisa assim que eu descobri isso e para mim foi a mudança da minha vida, e é o autoconhecimento. Eu sempre fui muito resistente com essa história de coaching, de terapia, eu achava isso uma balela. Até um dia que eu recebi um diagnóstico e me vi numa cama sem andar, depressiva, sem perspectiva, sem sonho, vazia. A sensação que eu tinha é que eu estava num buraco escuro e ninguém me enxergava e nem eu mesma. E o coaching que me tirou dali, né? Então, o autoconhecimento é algo poderosíssimo. Você encontra forças da onde você não tem. Você reconhece os seus valores, você começa a sonhar, você começa a se preencher. E se a gente deixar as coisas do mundo hoje entrar na nossa mente, a gente enlouquece, a gente perde motivação de vida. É muito sério isso, né, Álvaro? Com certeza, muito. Você falou aí uma coisa bem interessante, né? De descobrir. E autoconhecimento é fundamental. Isso nunca, até no, eu acredito que até no mesmo segundo que você está morrendo, está aprendendo e está conhecendo. É verdade. Mas também, aqui quem está falando é a Silvia, Oi, Silvia. é o seguinte, a gente vai para o mundo corporativo e nem sempre a gente consegue, num primeiro momento, se adaptar à empresa. E aí você vai trabalhando, você não se identifica com a empresa, mas você tem conta para pagar, você tem filho para criar, né? No meu caso, eu sou sozinha. E aí você passa anos e anos, assim, pô, tô indo trabalhar, mas não tem aquele brilho no olhar, não tem aquela coisa. E é difícil você aliar, né, o seu propósito de vida com o propósito da empresa. E a gente acaba, às vezes, trabalhando pelo dinheiro, né? E é muito difícil você encontrar uma empresa que te dê uma oportunidade. Eu trabalhei em empresas grandes, pequenas, médias, multinacionais, nacionais, e assim, é muito difícil numa empresa grande você se sentir parte do negócio, e principalmente a secretária. E geralmente você encontra o seu propósito de vida com às vezes uma coisa negativa, que na hora você acha que é negativo, mas que te faz se mexer e mudar, né? Então, assim, se você não toma atitude, a vida ou o universo, ou o que quer que seja, toma por você. E aí você tem que mudar o caminho e você tem que mudar a direção, você tem que se reinventar, você tem que descobrir forças onde você não tem. Então, na minha carreira, muitas vezes eu me sentia infeliz no meu local de trabalho, eu não concordava com a minha liderança, eu achava que eram pessoas assim que não tinham capacidade para estar lá, e a empresa também fazia coisas, fritava pessoas, fazia que elas cometessem erros, assim, mas isso aí não quero isso para mim. Mas você tinha que estar lá porque você tem conta para pagar, o boleto bate na porta, né? Então, assim, em que momento de vida você vai conseguir encontrar uma empresa ou alguma coisa que te faça feliz? Né? Que eu adoro trabalhar no mundo corporativo, eu amo esse mundo corporativo, eu gosto das pessoas, das relações, só que eu consigo tirar o bom das pessoas. Então, assim, o ruim delas eu não quero saber. E antigamente, quando eu era mais nova, assim, as pessoas só reclamam, as pessoas gostam de reclamar. O ser humano, ele adora reclamar. Você encontra com uma pessoa, ei, tudo bem? A pessoa parece que ela não tem coragem de falar que tá tudo bem. A pessoa fala assim, não vou falar que tá tudo bem, né? Tem que reclamar de alguma coisa. Então, assim, eu passei a só olhar, eu sei que a pessoa tem os pontos negativos, ela tem coisas feias, mas eu passei a só trabalhar com o positivo dela. Você falou assim, eu só quero o que a pessoa me der de melhor. Assim, eu quero ser egoísta, eu vou ser egoísta nesse momento. Então, assim, eu só quero que as pessoas me deem de melhor. O ruim delas eu não quero saber, deixa para lá. Você falou uma palavra-chave aí, muito interessante, que é atitude. E você, pelo que está comentando,
assumiu a atitude de tomar o melhor das pessoas. E você mesma se respondeu a pergunta, porque nenhuma empresa te vai fazer feliz. Nenhum marido, nenhum... É decir, eu tenho que ser feliz com ou sem a empresa. Eu tenho que ser feliz com os meus filhos, com ou sem meu marido. É decir, lógico, não estou falando agora todo mundo vai sacrificar o marido hoje pela noite. Estou falando de, é decir, temos que partir de dentro para fora. Exatamente. Stephen Covey, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que se inspirou muito em Frank, fala isso que você está falando, qual está sendo a minha atitude, mas a empresa no final do dia, o que interessa, sim, pode interessar as pessoas e tudo, mas se uma empresa no final do dia não dá lucro, a empresa fecha. Se você não serve para a empresa, você também está fora. Se você não entrega o que eles estão pedindo, você está fora, né? Então, assim, é o autoconhecimento, é assim, saber o que me faz feliz, quais são os meus valores, né? O que eu tenho que filtrar, o que eu tenho que aceitar, o que eu não tenho que aceitar. E tudo bem, a pessoa é daquele jeito, eu só quero que ela tenha de melhor, eu não quero que ela tenha de ruim. Né? Então, assim, deixa o que tem de ruim para lá, e a gente às vezes se importa muito, né, com o que as pessoas falam, com o que as pessoas pensam da gente. Assim, quem que está pagando meu salário? Quem que paga as minhas contas, né? Então, sim, vamos em frente, né? Obrigada pela oportunidade. Imagina, Silvia, obrigada a você. A gente que agradece. Jane, vamos encerrar? Vamos. Deixa eu só concluir o que a Silvia falou. E realmente é isso. Quando você não tem coragem e também não pode, até por conta dos boletos que você falou que tem que pagar, muitas vezes as pessoas elas ficam nos empregos, né, naquela empresa que odeia e que já não suporta mais trabalhar, porque realmente tem conta para pagar. E aí você tem que se conhecer lá dentro e se transformar e fazer daquilo até você conseguir uma outra coisa, né? Eu falo que, e agora eu vou te falar por experiência própria, quando a gente se submete a isso e depois a gente sai, é um alívio tão grande, você tira um peso das suas costas que você carregou por anos, entendeu? E você, porque assim, você não quer sair porque você tem conta para pagar, mas quando a empresa realmente quiser te mandar embora, eles simplesmente vão te mandar, seja você tendo conta para pagar ou não, eles não querem nem saber. Muita gente perderam seus empregos agora na pandemia e estão tendo que se reinventar, entendeu? Então, assim, eu sempre falo, você tem duas opções, ou você continua infeliz no trabalho e dá um jeito de ser feliz dentro dele, de se encaixar da melhor maneira, ou você realmente joga o balde e vai ser feliz em qualquer outro lugar, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu queria sair, não saí porque eu tinha contas para pagar, então eu estava me planejando para sair mais para frente, mas aconteceu que o mercado teve uma mudança, eles queriam igualar os salários e mandou todo mundo embora, e eu fui despedida. E para mim foi um alívio. Você não sabe a felicidade que eu fiquei sendo mandada embora, porque para mim foi um alívio sair daquela empresa. Então, assim, quando a gente... Eu acho que o importante é, pegando o que a Silvia falou, a atitude e a decisão que eu tomo. Porque se somente para pagar conta, nossa, realmente, e que é necessário, é uma realidade, mas mais cedo ou mais tarde vamos ter que enfrentar isso. Então, se é somente por salário, eu demorei muito tempo para sair umas 4 ou 5 vezes a empresa me reteve porque conseguiram me comprar. Mas eu já não estava, já meu coração não estava lá, minha mente estava em outro lugar. A primeira vez, não, fica aqui, olha, vamos, já estávamos aqui pensando em dar um aumento de salário, fica, e fiquei.
Es decir, me prostituí no sentido da palavra. Não, olha, novamente, já comprando para sair. E, olha, não, você merece um carro. Vá na concessionária, escolhe um carro até X, tal. Nossa, um carro da empresa, tal. Me compraram. Fiquei com o carro, me engajaram num tempo. Mas será que realmente eu estava engajado? Até que chegou um momento que falei, olha, realmente o que eu quero? O que eu acho que me vai fazer feliz? Quando escutei essas vozes, saí com uma mão na frente, outra atrás. Cheguei em uma casa que estava semi-abandonada de minha irmã, com pouco dinheiro. Meu primeiro escritório, minha primeira escrivania foi um pote de pintura com um computador velho e uma impressora. E dormia em um monte de papelões, mas para mim eram meus papelões, era meu escritório, foi como comecei. Eu não sinto vergonha disso. Então, foi um passo, não vou falar para você, hoje olho para trás e dou risada, mas no momento não é fácil, é duro, há que pagar as contas, tá? Mas, olha, eu acordava engajado, não ganhava nada, trabalhava mais que 3 vezes o que tinha que trabalhar, mas, olha, conquistei 8 museus que já circularam 900 cidades do México, representei a meu país em diferentes lugares, comecei a fazer as coisas que eu queria fazer. Então, há que pagar um preço, e esse preço, qualquer pessoa te pode falar, olha, faz isto, faz aquilo, mas o único que vai sentir na pele realmente isso e pagar o preço somos nós. Todas as nossas escolhas têm consequências, né? E assim, Silvia, eu te falo por experiência própria. A gente precisa pagar conta, a gente precisa, né, cuidar dos filhos, enfim. Mas se você estiver num ambiente que você não se encaixa, que te traz problemas, fere seus valores, você começa a adoecer fisicamente e a própria vida te faz para fora daquilo, né? E exatamente. É o que a gente conversou quinta-feira passada. Se você se planejar, você conseguir encontrar aquilo que te faz feliz, que você gosta de fazer, se planejar, você tem como fazer a transição. É possível. Tem gente ganhando dinheiro com coisas tão bestas. Eu sempre parti desse princípio. Coisas desnecessárias. Tem gente rachando de ganhar dinheiro. Não é possível que não tenha uma oportunidade para você. Não é possível. Agora, eu entendo assim. Às vezes as pessoas falam, larga tudo, vai ser feliz. Não, não é isso. Mas se você se planejar e você está certo daquilo que te faz feliz, que aquilo é o teu propósito, minha filha, ninguém te segura. Ninguém te segura. E é nisso que você tem que se agarrar. Você vai ter medo, você vai passar dificuldades, mas faz parte de um processo para o seu crescimento e para a sua mudança. Então, não pensa dessa forma. Assim, se não está te fazendo bem, aquilo tem que ser momentâneo. Vou me planejar durante um tempo para cair fora disso. Esse é o seu foco. Exatamente. Aconteceu comigo ano passado isso, e eu sofria muito no meu emprego, e eu fiquei com depressão, síndrome do pânico, e escondi na empresa, então eu estava fazendo tratamento, e eu esperava melhorar para procurar outro emprego, porque eu não tinha condição de participar de uma entrevista. Só que aconteceu o contrário, eu tive uma crise de pânico na empresa, tinha ambulatório, eu fui medicada lá, fiquei em licença médica, no dia que eu retornei, eu sentei e fui demitida. Então, eu fiquei em choque porque eu vi aquilo, eu voltei e fui demitida. Então, assim, eu fiquei também porque eu criei meu filho sozinha, então tinha essa questão, pago meu boleto, ou vou procurar emprego, eu estou doente, como vou procurar emprego? Mas, assim, para mim foi uma libertação, foi um divisor de águas, porque eu estava no mercado, recebi meus direitos, me curei, por permissão de Deus, me curei da depressão, do pânico, comecei a participar de vários eventos, em 3 meses já estava empregada.
E é assustador quando a gente fica desempregada, principalmente agora no período de pandemia, mas meninas, mesmo ano passado, quando aconteceu isso comigo, a recolocação profissional hoje é toda voltada no LinkedIn, é toda automatizada. Então, quanto a isso, não se preocupem, e tem empresas contratando neste momento também. Então, se mantenham ativas, o Álvaro ele tem vasto conhecimento, sigam ele. Eu já sigo o Álvaro há muito tempo, as palestras dele sempre foram muito motivadoras, aproveitem as lives, se mostrem, né? E porque a nossa vida é uma roda, e se tem alguma engrenagem que não está está enferrujada, então a nossa vida não funciona, se é profissional, se é pessoal. Então, o período é complicado, mas não temam, porque recolocação profissional é mais online, então vocês vão conseguir também. Tatiane, muito obrigado aí pelo... Você falou uma coisa que é difícil escutar em uma live e que você agora abriu um pouquinho para nós. Eu também vou abrir. Você falou do síndrome do pânico, da depressão, e eu também vivenciei em algum momento da minha vida depressão. Só para quem vive isso, sabemos o difícil que é. Agora, ninguém está sozinho. Eu acho que precisam... Olha, eu provavelmente algumas vezes só escuto, mas que saibam que pelo menos Tati sabe disso e outros aqui, a Elisângela sabe disso. Vamos nos escutar. Pelo menos sabem que contam com 2 ouvidos e um ombro aqui. Já o fato de escutar como sirve, e entre nós 12 que estamos aqui, olha, perfeito para poder nos apoiar, não? É uma questão de adaptação, sabe, Silvia? Até essa questão de, hoje eu tenho um padrão de vida X e vou ter que descer esse padrão, dar um passo para trás para poder dar 10 para frente. E a gente não quer, porque a gente se conforta na situação que a gente está. Eu li um livro uma vez, que eu estou tentando lembrar o nome dele e não consigo. Eu li uma frase lá que mudou a minha vida. O autor falava assim: avalia sempre o seguinte, se você tomar essa decisão, o que vai acontecer depois dela? Você vai morrer? Não. Você vai passar fome? Não. Você tem para onde ir? Tenho. Você tem um lugarzinho para você dormir? Tenho. Então faça, mesmo com medo. Você só tem que deixar de fazer se você vai correr risco de vida. Do resto, ou dá certo, ou dá certo. Então, em todos os momentos da minha vida, sempre quando fui desligada de alguma empresa, né, eu falei assim, poxa vida, né, e agora, como é que eu vou fazer e tal? Mas aquilo foi uma mola propulsora para eu me desenvolver cada vez mais. Para buscar conhecimento. Então, assim, hoje eu estou numa posição... Eu tenho um emprego, né? Não quero sair da empresa e tal, mas eu estou buscando outras coisas. Nessa época de pandemia, você tem que ir se reinventando, você vai estudando, vai fazendo uma pós. Eu tenho 52 anos, então, assim, mesmo com 52 anos, eu estou fazendo a pós-graduação, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E eu gosto do mundo corporativo, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto de estar numa empresa, dentro de uma empresa. Eu não gosto de fazer artesanato, porque tem muita gente que gosta, né? Vai mexer com planta, vai, sei lá. Não, eu amo. Fazer bolo, sei lá, né? E assim, sempre quando eu fui desligada das empresas, depois eu sempre fui para um lugar melhor. Então, assim, toda mudança é para melhor, nunca é para pior. Por mais que a gente ache que foi ruim e tal, não, é sempre para melhor. Sempre a gente vai um degrau acima. Então, e assim, a gente vai galgando. O ser humano é um ser adaptável. Exatamente. E tem que ser feliz. É isso aí. Né? A felicidade não é o objetivo, e sim o trajeto. Exatamente. Jane? Principalmente as mulheres, gente. Principalmente as mulheres se adaptam e se reinventam muito mais rápido do que os homens. Verdade. Né? A gente tem esse poder com a gente. Meninas, eu amei passar essa quinta-feira com vocês novamente. Álvaro, amei sua participação. Queria muito te agradecer e agradecer vocês pela presença, né? Por estar sempre nos acompanhando aqui no Hora Bar.
é um canal que a gente criou com muito carinho para vocês mesmo, para a troca de experiência de vocês, para o crescimento, para a informação. Então, é muito bom tê-las aqui com a gente, né? Passar essa 1 hora aqui, trocando essas informações com a gente. Meninas, muito obrigada. Sigam a gente nas redes, sigam o nosso Instagram, sigam o nosso LinkedIn. A gente está com um grupo do Telegram bem legal. Quando a gente faz os eventos e tem material, a gente coloca lá, sempre posta lá. A gente também está postando algumas vagas que chegam para a gente. Então, sigam a gente no Telegram e no Insta, tá? A gente está, semana que vem, a gente inicia o nosso... Jane, semana que vem a gente não tem hora bar, que a gente vai estar... então, semana que vem a gente vai pular a quinta-feira, até porque a gente tem aí um outro evento que vai ser a semana inteira, que é o trabalho remoto. Não sei se vocês já estão sabendo, mas se não estão, sigam a gente no LinkedIn. A gente está postando coisas lá no LinkedIn e no Insta. É um evento voltado para vocês, vai ser fantástico. As nossas palestrantes são muito boas. Então, é uma semana aí de conhecimento para vocês, tá? Paula, você tem o link para colocar aí, para elas se inscreverem no trabalho remoto? Tenho, vou colocar aqui. A gente vai colocar aqui para vocês entrarem. Todo mundo desligar, vamos tirar uma foto aí, todo mundo. Isso, eu já tirei. É bom das fotos. A Tatiana, você que tira as fotos? Já tirei várias, eu já tirei várias. Já estou aqui printando, aqui, ó. Estou no print. Vamos printar e Adoro. Vamos printar e colocar, né? A Cristiane, a Aline e Tami, vocês vão abrir as câmeras? Aí. Vão abrir, então. Tem as carinhas, né, para aparecer na foto. Aline e Tami. A Aline e a Tami não abriram. Acho que não. Tá. Mas tá bonitinho. Então vamos lá. A gente não gosta de ver nome, a gente gosta de ver a carinha de vocês aqui na telinha. Ah, mas a Mara saiu agora? Deixou a foto dela? Tirou a câmera? Tá bom, a gente tira a foto da foto dela. Ah, Mara. Voltou. Isso, natural. Vamos lá. Ai, gente, ficou linda. Todo mundo sorrindo. Linda e o Álvaro lindo. Desculpa, Álvaro, é porque eu só tô acostumada no grupo de mulheres, né? Sempre tem a mulherada e hoje, né? Bendito é o fruto entre as mulheres, hoje temos o homem. Na universidade sempre me chamaram em feminino. Álvaro, muito obrigada, viu? Foi um prazer te conhecer. Obrigado, um beijo para todos. Vocês também. Tchau, meninas. Uma boa noite, bom descanso. Até a próxima. Muito obrigada, Tá, Álvaro, gente, meninas, obrigada, Álvaro, obrigada a Jane, a Paula. Até a obrigada, próxima. Meninas. Outra até o dia 2 de julho, com o nosso próximo Hora Bar, tá bom? Bora, vamos lá. Beijo. 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 Tchau. Obrigada. Tchau. Perdi a aula de inglês. O professor fica muito bravo.